Durante mais de 20 anos, eu lutei contra o efeito sanfona, vivendo em um ciclo interminável de tentativas e frustrações. Mas tudo mudou quando eu descobri um método que não apenas me ajudou a emagrecer, como também me deu a liberdade de manter o meu peso de forma saudável e duradoura. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero te contar de forma bem rápida um pouquinho da minha história. Isso é importante porque quem nós somos hoje, os nossos hábitos, nossos comportamentos, a nossa mentalidade, ela foi aprendida ao longo dos anos. Muitas vezes desde lá da infância. Então pode ser que algumas coisas que eu tenha passado, você tenha passado por aí também. E isso vai te dar muito mais clareza para entender o conteúdo. Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Essa daqui é a minha linha do tempo. Eu nasci em 1985, nesse ano eu faço 40 anos. E eu sempre fui uma criança gordinha. A minha família sempre teve hábitos alimentares ruins. Nós comíamos poucos alimentos naturais, frutas, legumes, verduras. Comíamos muitos industrializados. Eu fui uma criança que eu aprendi, fui condicionada a comer muito doce desde pequena. Então eu sempre fui acima do peso e eu me lembro de ter feito a minha primeira dieta com 11 anos de idade. Naquela época nem se chamava dieta, se chamava regime. Mas nunca tive muito sucesso e cresci com os mesmos hábitos. Isso me levou a ser uma adolescente insegura, então sempre estive acima do peso, sempre me lembro na escola de ser a mais gordinha da sala. E a minha mãe, desde o começo, tentava me ajudar, me levou várias vezes a endocrinologista, então eu comecei a tomar remédios para emagrecer muito cedo. Tomei anfepramona, femproporex, sibutramina. E eu emagrecia muito tomando os remédios. Eles tiravam a minha fome, só que a hora que eu parava de tomar o remédio, eu engordava 2 vezes mais. E os anos foram passando. Isso me levou a crescer, a ser uma adulta sem muita autoestima. Eu sempre tinha aquela insegurança em relação ao meu corpo, era difícil comprar roupa, eu não gostava de me olhar no espelho. E eu sempre buscava formas de tentar resolver esse problema, né? Essa questão. Nessa época aqui foi uma época em que eu fiz um concurso da revista Boa Forma. A minha mãe assinava essa revista e aí tinha na capa: desafio de verão, emagreça 10 quilos em 2 meses e concorra a uma viagem de navio. E eu fui lá fazer esse concurso. Então tem aqui as fotos do antes eu segurando a revista, depois eu segurando a outra revista. Segui o cardápio, deu realmente resultado. Eu emagreci, se eu não me engano, quase 9 quilos em 2 meses. Só que aí a questão é que eu segui o cardápio por um tempo, depois eu enjoava e voltava aos meus hábitos e voltava a engordar novamente. Em 2012 eu me casei, como eu não tinha autoestima, eu sempre tinha essa insegurança em relação ao peso, eu acabei entrando em um relacionamento com uma pessoa em que eu acreditei que era a única que iria me aceitar da forma como eu estava, da forma como eu era, e depois que eu me casei eu acabei engordando cada vez mais. Então eu era uma pessoa sedentária, eu trabalhava muito e aí eu usava o trabalho como desculpa que eu não tinha tempo para fazer exercício. Tinha uma época que eu até tomava shake para tentar emagrecer, enfim. Mas em 2014, eu acabei chegando no meu auge de peso, eu cheguei a pesar 109 quilos. E aí eu vi que eu realmente precisava fazer alguma coisa, mais alguma tentativa para conseguir sair daquele quadro. Em 2014, eu acabei entrando no CrossFit. E eu me apaixonei pelo CrossFit. Eu realmente gostei muito da modalidade. Eu fiquei viciada em CrossFit. E eu consegui emagrecer aqui cerca de 20 quilos. Eu fazia acompanhamento com uma nutricionista na época e o exercício físico me ajudou muito a emagrecer. Mas em 2015 eu acabei engravidando. Então, os 20 quilos que eu tinha perdido nessa fase aqui, eu encontrei esses quilos de volta durante a gravidez. Eu usei a desculpa que eu estava grávida, que eu precisava comer por 2 e desatei a comer novamente, engordei tudo de novo. E aí tive meu filho hoje ele tem 9 anos. E aí, depois de ter a gestação, né, a gente fica mais inchada, demorei um tempo para eu conseguir engatar de novo, então teve uma época que eu comecei a fazer jejum para tentar me ajudar a emagrecer. Por fim, em 2016, acabei me separando. E aí eu percebi que eu precisava me cuidar. Depois de alguns meses, comecei a me relacionar com o meu atual marido, Paulo, e quis mudar de vida, quis realmente voltar a me cuidar. Nessa época aqui foi uma época em que eu fiz uma dieta muito restrita com um coach de fisiculturismo, foi um marco muito grande na minha história. Ele era uma pessoa que tinha muito resultado, todo mundo que fazia acompanhamento com ele conseguia ter um corpo muito bacana e eu queria isso pra mim.
Só que eu sempre fazia essa dieta e ela era muito restrita, poucas calorias. Ela tinha uma filosofia de ser 100% certo, então não tinha refeição livre, não tinha espaço para nenhum alimento que não fosse saudável, que não fosse natural. E eu até conseguia seguir essa dieta por um tempo, mas depois eu acabava quebrando e aí eu chutava o balde e começava a comer, engordava tudo de novo e depois de um tempo eu voltava nesse coach de novo para tentar fazer essa dieta novamente. Eu fiz essa dieta, se eu não me engano, umas 5 ou 6 vezes, na tentativa de que em alguma hora eu teria força de vontade e disciplina para seguir aquela dieta. Por conta de ficar muito nesse engorda e emagrece, eu fui desenvolvendo pensamentos muito ruins e uma relação muito ruim com a comida, com a alimentação. Isso me levou a ter uma fome emocional, descontar muito as minhas emoções na comida. E em 2022 eu tive episódios de compulsão alimentar. Tive realmente um transtorno, foi uma fase muito difícil para mim, fui para o fundo do poço e tive que fazer terapia para conseguir sair do transtorno, tive que retrabalhar a questão da alimentação e foi nessa época em que eu comecei a praticar a autonomia alimentar. Então eu cansei de ter que depender de alguém para montar a minha dieta, então busquei muito conhecimento em relação a isso e tomei a responsabilidade para mim. Eu queria saber mais sobre emagrecimento, queria saber como montar uma dieta saudável, mas que fosse equilibrada, que eu conseguisse comer bem e também encaixar alimentos que são mais afetivos, justamente para eu sair daquele extremo de faço dieta tudo certo ou chuto o balde o tempo inteiro e como exageradamente. E a partir daí, a partir de 2022, 2023, eu consegui realmente emagrecer e manter o peso perdido, manter o corpo que eu tinha conquistado. E isso me deu uma liberdade muito grande. Em resumo, eu fiquei mais de 20 anos presa no efeito sanfona, emagrecendo e engordando novamente, passando por inúmeras tentativas, inúmeras frustrações, até que eu consegui efetivamente emagrecer e não voltar a engordar. E como finalmente se libertar do efeito sanfona? Primeiro ponto, adotar estratégias de longo prazo. A criação de novos hábitos com foco na mudança de comportamento, sempre de forma gradual e constante. Todo o esforço que nós fazemos de forma constante tende a nos dar um resultado duradouro. Segundo ponto, conhecimento. É muito importante entender sobre os princípios básicos do emagrecimento, justamente para saber lidar com as situações, saber como o seu corpo funciona, é uma questão de autoconhecimento. É importante ter clareza do que você está fazendo, justamente para não ser refém da desinformação. E terceiro ponto, desenvolver a autonomia alimentar, que é ter a capacidade de tomar as decisões sobre a sua alimentação, de acordo com o seu objetivo. Saber montar a sua dieta, saber quantas calorias você precisa comer para emagrecer, entender sobre o seu déficit calórico, saber equilibrar os alimentos saudáveis dos alimentos afetivos. É montar uma dieta que você consiga seguir, que seja sustentável a longo prazo. Esses 3 pontos são a chave para você se libertar do efeito sanfona. E pensando justamente nisso, eu criei o método Domine a Sua Dieta, que é o meu curso online, um curso completo para te ajudar a finalmente se libertar do efeito sanfona, emagrecer e não voltar a engordar novamente. No curso eu trabalho esses 3 pontos de forma muito mais aprofundada. Todo o conteúdo foi feito de forma clara, as aulas são curtas e direto ao ponto para que você estude e coloque em prática. O método ele é estruturado em 6 módulos principais, sendo os 2 primeiros uma base de conhecimento e os 4 últimos fases práticas, bem mão na massa. Na base de conhecimento, você vai entender todos os fundamentos do emagrecimento, tudo que você realmente precisa saber para entender o que está acontecendo no seu corpo, como gerar o déficit calórico para que você consiga perder gordura. No segundo módulo, você vai entender tudo sobre os alimentos e macronutrientes. Você vai entender o que comer para emagrecer, como fazer boas escolhas, como equilibrar os alimentos saudáveis dos alimentos afetivos. No terceiro módulo, nós já vamos entrar nas fases práticas. Aqui vai ser a preparação da sua dieta. Vou te ensinar a calcular suas calorias e macronutrientes. Vou te dar o passo a passo de como instalar, configurar e utilizar o aplicativo de gestão. Vou te ensinar a pesar os alimentos. Na fase 2, vai ser a adaptação da sua dieta. Então, vou te ajudar a criar o seu cardápio na prática. Vou tirar suas principais dúvidas e te alertar sobre os maiores erros dessa fase de adaptação.
Na fase 3, a sua jornada de emagrecimento. Depois de validar as suas calorias e macros, nós vamos falar sobre as expectativas da jornada de emagrecimento. Nessa fase, você vai ficar até que você atinja o seu objetivo. E aqui eu vou te ensinar sobre todos os desafios dessa jornada. Como manter o metabolismo alto, como lidar com a fome, como lidar com o temido efeito platô, o que fazer para contorná-lo. E por fim, depois que você chegar no seu objetivo, você vai entrar na fase 4, que é a manutenção dos seus resultados. Aqui eu vou te passar uma parte muito importante sobre mentalidade. Nós vamos calcular as suas calorias de manutenção, porque aqui a sua dieta fica bem mais confortável. E também como manter os seus resultados sem necessariamente ter que contar calorias para sempre. Tudo que eu coloquei no método foi o que me libertou da restrição alimentar, da dependência de precisar de alguém para fazer a minha dieta, da insegurança de não saber o que fazer, da frustração de não gostar do meu corpo, do eterno efeito sanfona. E foi o que me deu liberdade alimentar, então hoje eu consigo encaixar qualquer tipo de alimento dentro da minha dieta, que me deu autonomia para tomar as melhores decisões de acordo com o meu objetivo, que me deu conhecimento de saber o que fazer em cada situação, me deu muito mais autoestima. Hoje eu gosto muito do meu corpo, eu tenho orgulho de quem eu sou. E me deu, finalmente, depois de mais de 20 anos, um emagrecimento duradouro e sustentável. E tudo isso não funcionou só para mim, mas eu também tenho dezenas de alunas que aplicaram o mesmo método e tiveram muito resultado, conseguiram se libertar do efeito sanfona e emagrecer de forma duradoura. Então eu trouxe aqui 3 delas. Essa daqui é a Carla. A Carla já treinava e já fazia dieta há 3 anos, mas ela tinha muita dificuldade de perder gordura. Depois que ela começou a aplicar o método, ela perdeu 17 quilos, diminuiu muito a porcentagem de gordura. A Kari foi uma das primeiras alunas que aplicou o método, ela teve muito resultado, ela emagreceu 27 quilos. A Kari é confeiteira, ela faz bolo, brigadeiro, brownie, ela faz de tudo e ela consegue equilibrar uma alimentação saudável com essas delícias que ela faz todos os dias. E ela também teve muito resultado, ela mudou demais a autoestima. E essa aqui é a Eudênia. Eudênia também começou a aplicar o método, já perdeu 13 quilos. Por tudo que eu te apresentei até aqui, quero te convidar a ser minha aluna. Eu confio demais no meu método, sei que ele pode ser muito transformador. Mas se você ainda tem alguma dúvida, você tem 7 dias de garantia. Você pode entrar, assistir os 2 primeiros módulos e se você não amar o curso, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Todo esse conteúdo eu gostaria muito de ter tido acesso há vários anos atrás, quando eu estava perdida, frustrada, sem saber o que fazer, sem saber como comer. Então eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. A minha intenção é encurtar o seu caminho. Comecei a fazer dieta aos 11 anos de idade, fiquei mais de 20 anos para conseguir me libertar. E essa daqui é a oportunidade que você tem de fazer isso de uma forma muito mais rápida. Não perde mais tempo, vem se tornar minha aluna, te vejo no curso.